título dessa pregação é A Oração Nos Liberta. E está em Tiago 5,16, a parte B. Vamos ler. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Então vamos falar todos juntos? A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Glórias ao Senhor, pode se assentar. Nós hoje vamos estar falando de um tema que é poderoso, mas muitas pessoas, elas não sabem desse poder que é a oração. Às vezes pedem ao Senhor, às vezes eles não têm, de fato, uma resposta rápida, né, do Senhor. E questiona, né, o Senhor por quê. Mas, como está aqui em Tiago, né, a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Né? Então, aqui fala de uma necessidade de estarmos orando uns pelos outros. Deus, ele faz tudo conforme a sua vontade. Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. Hoje eu quero que você entenda quem é Deus e o que ele pode fazer. O Everton, você sobe um pouco, porque está bem baixinho aqui para mim. Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. A vontade de Deus é que prevalece, não a sua. Então guarda esses pontos. Mas Deus, através da sua soberania, ele decidiu agir através da oração do seu povo. Então Deus, ele resolveu agir. Então presta atenção. Deus faz quando ele quer. Deus muda circunstâncias através da oração. Deus muda. Então guardem isso. Deus muda pessoas através da oração. Então, Deus muda pessoas. Porque tem gente que fala, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não tenho jeito. Mentira. Deus te muda. Deus transforma. A oração tem esse poder. Quando uma mãe está de joelhos, ela muda o seu filho, ele querendo ou não. Aí já não tem mais a vontade dele, a vontade é do Pai, é de Deus. Glórias ao Senhor. Deus, ele cura enfermos através da oração. Deus restaura casamentos através da oração. Então, que desculpa nós temos para não crer em um Deus desse? Várias pessoas, elas têm tido crises em seus casamentos. E várias pessoas, elas têm optado por separar-se. Mas não porque Deus não fez algo. Porque não estão dando tempo de Deus atuar. Não estão dando tempo do agir de Deus em suas vidas. Por quê? Hoje nós estamos com uma geração miojo, que é tudo para ontem. Não dá tempo da oração. Porque é mais fácil, irmãos, eu desistir de algo do que esperar que Deus faça. Mas Deus resolve. Não tem desculpa, amém? Deus, ele recupera filhos e filhas perdidos através da oração. Deus, ele fortalece a sua igreja em resposta à oração. Olha quantas coisas o seu Deus pode fazer através da oração. Então não tem desculpa para nada, né, na sua vida. Deus, ele restaura uma nação em resposta à oração. Isso é um ponto importantíssimo. Nós estamos vivendo um caos em nossa nação. Nós estamos vivendo uma insegurança, uma incerteza. Nós não sabemos do nosso amanhã. Mas como cristãos, nós temos que clamar pela nossa nação. Nós temos que colocar Deus na frente do nosso governo. E não há nada que ele não faça, não há nada que ele não toque, não há nada que não venha depois que ele deixe. Então, irmãos, de que ainda nós temos medo? Por que ainda nós estamos tão ansiosos? Por que a gente ainda está confiando tanto em homens? Nós estamos
tão assim, sabe? Ai, o homem ele perdeu, o homem ele fez. Gente, a nossa confiança é no nosso Pai, é em Deus. E Ele muda uma nação, mas para isso tem que haver um despertamento da igreja em jejum, em oração, em buscar pela sua nação. Mas o povo hoje ele não quer buscar nem para outros irmãos de lá para uma nação. Nós estamos vivendo em um povo egoísta que só pede para si é meu, eu quero. E o Senhor quer despertar-nos como igreja, que nós temos que orar, clamar pela nossa nação, temos que pedir sim, porque irmão, se a nossa nação vai mal, a gente consequentemente, nós vamos pegar um pingo também de coisas ruins, se nós não estivermos no Senhor. Então temos que orar pela nossa nação. Glórias ao Senhor. E Deus age por meio de oração. A oração, ela une a fraqueza humana à grandeza divina. Conecta o homem a Deus. Isso é tremendo, irmãos. Quando você vê essa grandeza, quando você conhece o tamanho do seu Deus, a gente não tem mais tempo a perder com coisa alguma. Quando você conhece a grandeza do seu Pai, a gente não tem mais tempo a perder com fofocas, com falácias. Nós temos somente tempo para buscar o Senhor. Nós temos pressa. Nós queremos um papo que nos eleva, não um papo que diminui, não um papo que nos faz retroceder para meninos na fé. Nós queremos uma roda que nos eleva, que nos leva para a glória, que nos leva para perto do Pai. Eu não quero mais um papo que só falácias, que me levam para a perdição. Que eu estou em um grupo, né, de pessoas que só falam mal do outro, mal do governo, mal do tempo, mal disso, mal da roupa. Não. Eu quero estar perto de pessoas que me elevam. Eu quero estar perto de pessoas que estão acima de mim. Não de uma forma, irmãos, de ser superior, mas de conhecimento. É tão bom quando nós paramos perto, né, de pessoas inteligentes, que sabem da Bíblia, que quando fala, você para perto dela, Senhor, mas o Senhor usa tanto, me dá um pouco dessa porção, eu quero mais. E como que eu posso ter mais? Lendo. O Senhor veio para todos, não é só para um. Só que essa pessoa busca mais, lê mais, ela jejua mais. Então, por isso que quando ela fala, você fica admirado. Mas o Senhor é seu também, Ele é seu Pai. Nós temos que nos achegar a Ele e Ele vai se achegar até nós. Amém? Então, o Senhor tem para todos. E quando a igreja, irmãos, ela ora, o céu se move, a terra treme, e as coisas extraordinárias acontecem. Olha que coisa tremenda. Quando a igreja ora, o céu se move. A terra treme. E as coisas extraordinárias acontecem. Então não tem nada que impeça uma igreja que ora. Se eu me uno com outras pessoas em oração, nada pode parar-nos. Nada nos detém, nada pode nos calar. E graças ao Senhor, nós aqui da igreja Shekinah, nós temos um grupo de irmãs que toda segunda-feira nós estamos clamando, orando e buscando ao Senhor. Por isso estamos de pé. Por isso nós não somos abalados, por isso nós não caímos, por isso nós não fechamos, nós não calamos. Nada derruba. A gente até verga, mas volta para o lugar. Por quê? Temos aqui um grupo de irmãs escolhidas por Deus para estarmos buscando, clamando, orando. Isso nos mantém de pé, irmãs. E eu sou grata, né, ao Senhor por essas irmãs que foram levantadas, escolhidas, porque isso mantém a tua casa de pé. Você só está de pé, o teu lar de pé, você não separou, o seu filho ainda está vivo, a sua casa ainda está ali firme por causa das suas orações, das suas súplicas. Amém? Glórias ao Senhor. E nós vemos, e alguns exemplos bíblicos,
né, de pessoas que oraram, porque na Bíblia é repleto, né, de exemplos, mas eu trouxe alguns só, de homens e de mulheres que oraram e Deus ouviu. Nós temos o exemplo de Abraão, quando orou para Ló, quando ele ia destruir e a cidade, né, de Sodoma, né, Gomorra. E então ele clama: Senhor, e se lá tiver tantos justos? Ele fala: eu não vou destruir. E ele consegue que Ló não seja destruído. Então, olha, irmãos, o poder que tem na sua oração, porque Ló não era um homem que tinha um bom coração. Se você for ler a Bíblia, ele preferiu uma terra que era, aos seus olhos, mais fértil, mais bonita. Ele quis dar o golpe em Abraão. Mas nós vemos que Abraão, mesmo assim, ainda se importou com Ló. E pela oração dele, Ló foi salvo. Então, continue orando pelo seu ente querido, porque Deus vai achá-lo. De uma forma ou de outra, Deus vai achar o seu ente querido. Mesmo que ele esteja no mais profundo poço, caído em vícios, o Senhor vai encontrá-lo. O Senhor tem uma forma perfeita dele, ele vai tirá-lo de lá. Mas continue orando, não tente agir. Você entregue e tira. O Senhor só te fala nessa noite: a obra é minha, não é tua, só confia. Orou, deixa nas minhas mãos, eu resolvo. A causa é minha, não é tua. Amém. E nós temos um grande exemplo de uma mulher, irmãos, que nunca parou, né, de orar, que é a Ana. Ana, ela queria filhos, e na época ela tinha uma rival que era Penina, muitos sabem da história dela. Ela era ridicularizada constantemente por Penina, e não só por Penina, pelos vizinhos, pelos conhecidos, pelos parentes, porque não fala na Bíblia. Mas uma mulher que não tinha filhos, naquela época, ela não era bem vista, ela não era bem quista. Mas ela não desistiu dos seus sonhos. Ela orava, ela clamava, ela chorava, e o Senhor deu filhos a Ana. Porque ela não desistiu, ela permaneceu orando, buscando, clamando. E Deus fala isso com você hoje, nessa noite. O que tem te impedido de orar, de clamar, de buscar, de confiar? A sua fé é tão pequena, mas o teu Deus não, ele é gigante, ele é tremendo. Você tem buscado em coisas, às vezes, né, soluções que o Senhor já deu a você. Mas você tem ido com as suas próprias forças, com suas próprias habilidades, e vai dar errado. Então confia em Deus. Elias orou e Deus ressuscitou o filho de uma mulher. Lembra, né, daquela mulher, né, que construiu o quarto, né, para ele? E ela não tinha, né, pedido nada. Mas ele quis orar, Deus deu um filho, mas o filho morre. Mas ele orou e Deus ressuscitou. Então, até isso, irmãos. Então, não tem nada que Deus não possa fazer. E nós vemos, né, que até mesmo Jesus orou, jejuou, né, 40 dias, e ele venceu a Satanás. Até mesmo Jesus orou. O Filho de Deus, o próprio Deus, ele orou. Então, se ele orou, quem somos nós para não orar? E é orar todo dia, toda hora, constantemente. E nós temos o hábito, irmãos, de fazer e depois orar. Não é. Antes de qualquer coisa, ore. Vai comprar um carro, ore. Um óculos, ore. Uma bicicleta, ore. Um sapato, ora. Isso é para mim também. Ora antes, Senhor, é de sua vontade que eu compre isso? Não compra, né, primeiro e vai ver depois. O Senhor, ele quer o primeiro lugar na sua vida. Ele tem ciúme de nós. E quando você partir desse princípio, nada mais vai dar errado, né, na sua vida. Quando você ora, Deus, ele responde.
E nós vemos um grande exemplo de um homem que depois que converteu, nunca mais parou de orar, foi de Paulo. Paulo, ele orava todo o tempo. Quando você vê ali, e a história de Paulo, ele estava todo o tempo orando, orando, e ele estava orando quando estava preso. Quem ora quando está preso? Paulo orou quando estava preso. Ele orou todo o tempo. E nós temos que ser esse, irmãos, que ora a todo o tempo, mesmo quando estamos sendo atribulados, mesmo quando estamos passando por alguma luta, mesmo quando te falta algo, a tua boca tem que sair sua bênção, você tem que orar o tempo todo. Glórias ao Senhor. Os crentes que impactaram o mundo foram homens e mulheres de oração. Você quer mesmo, né, que as pessoas saibam que você serve ao Senhor? Ora. Seja um crente que ora, que busca. Porque isso sim é luz para o mundo. Tem muita gente que só fala, mas não faz. Isso não quer dizer nada. Tem muita gente que cobra do outro algo que não faz na sua vida. Muito falar não quer dizer nada, mas a ação fala por si. Amém? A oração, ela é a base do avivamento. Vamos para na 2 Crônicas. Glórias ao Senhor. Santo, santo é o teu nome. É um texto que eu amo, né? Sempre eu gosto, né, de estar falando dele. E creio que todos vocês já sabem. 7:14. Glórias ao Senhor. Pai, nós te amamos. E fala assim: e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado, os seus erros e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Olha como que é lindo este texto. Se o meu povo, que se chama, você tem que chamar, você tem que clamar o nome. Mas tem outra coisa, se humilhar. Tem muitas pessoas que chegam diante desse Deus e falam assim: o Senhor tem que me abençoar. Ele não tem, ele pode. Ele é o dono, né, da sua vida e não vice-versa. O Senhor pode, né, te abençoar. Se você for justo, ele vai te abençoar. Se você for digno, ele vai te abençoar. Se você for humilde, ele vai te abençoar. No tempo que ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser, ele vai agir na sua vida. Então, continue de joelho no chão, orando e buscando que a resposta virá. Não tire das mãos dele, não resolva do seu modo. Não é gritando, né, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, que a bênção virá. Mas calando, orando, jejuando, ele vai agir na sua vida. E nós vamos agora orar, porque é para isso que fomos chamados. Everton, solta o som. E eu quero que você ore do jeito que você quiser, sentado, em pé, joelho, mas ore. Abre a sua boca e fala com o Pai o que é impossível para você hoje. O que você veio buscar hoje que é impossível para você. A cura, um dinheiro, né, que você está, né, precisando, emprego, uma causa na justiça, mas um vício. Ele é o Pai que age, ele é o Pai que faz. Então fala com ele nessa noite, não se cale, amém?
Oh, aleluia, Deus.